Oi, quarto ano! Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, nós estamos na nossa aula 75. Muitas aulas já, né? Precisamos voltar para a sala de aula, né? Estamos com saudades um do outro. Eu tô com saudade de vocês. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua aprendendo com a distância, né? E hoje nós temos português e geografia. E a nossa aula de português hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre grau do adjetivo. O adjetivo é tudo aquilo que caracteriza. Agora a gente vai colocar intensidade nessa caracterização, seja mais, seja igual ou seja menos, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma assim bem clara para que vocês compreendam, porque é um assunto assim meio complicadinho da gente guardar na memória, mas se a gente começar a trabalhar, a falar, a praticar, a gente consegue compreender, tá bom? Antes disso, retomando o assunto da aula de ontem, dia 22 de agosto, comemora-se então o dia do nosso folclore brasileiro. Aquele tema que a gente tem falado no texto do Chico Bento e dos personagens que apareceram e a gente falou na aula do MIT ontem. Vocês então estão pesquisando, né? Finalizando a pesquisa aí dos personagens e eu quero que vocês me façam um personagem diferente do que apareceu nessa aqui, né, na atividade do livro. Vocês vão escrever a lenda dele, vão ilustrar algo que vocês gostaram sobre essa lenda em folha de sulfite. Eu quero a foto dessa pesquisa até sexta-feira, porque daí a gente conversa sobre ela na segunda, ok? E aí vocês vão mostrar pra gente o trabalhinho na segunda-feira, beleza? Como que é? Escrever a lenda. Eu tenho aqui um livro, né, que eu mostrei ontem. E aí tem várias lendas. Na internet tem, vocês estão tendo acesso à internet muito fácil. Então, vocês vão pesquisar uma lenda diferente dessa que apareceu no livro de português, ilustrar e escrever. Escrevam a caneta, valendo pontuação, atividade para nota do terceiro bimestre. Beleza? Ok. Então, a gente vai lá para o nosso livro de português, página 133. Grau do adjetivo, comparativo e superlativo. A gente vai ler esse texto para entender um pouquinho e depois eu explico para ficar mais claro ainda. O grau do adjetivo, lembrando que adjetivo é a característica bonita, uma característica, é usado para dar intensidade. O grau, então, é usado para dar intensidade às características de um ser. Pode ser comparativo ou superlativo. O que isso quer dizer? Olha lá, o grau comparativo. Estabelece uma comparação. Por exemplo, olha, eu tenho duas canetas e elas são diferentes. Eu já comecei a compará-las. A rosa é diferente da azul, já pela cor. É uma comparação que eu fiz, certo? Isso é comparação entre dois seres em relação a uma mesma característica. E pode ser, então, a gente vai dividir essa folha em 3 partes, tá bom? 1, 2, 3. Não tá em parte igual, a gente não tá fazendo fração, então não tem problema. A parte do meio vai ser um sinal de igual, que é quando eu comparo uma coisa que é igual a outra, tá bom? Acima desse sinal de igual está o que é superior, que é muito mais. Então, aqui é superior. Superior quer dizer maior, melhor, mais. Tudo que está acima daquilo que eu falei que era igual. E embaixo do igual vai ficar tudo que é inferior, que é menos. Essa tabelinha aqui vai ajudar a gente a entender o grau comparativo, tá? Agora a gente vai ler ali, ó. De superioridade. Maria é mais medrosa do que Helena. Olha só. A Maria e a Helena estão aqui.
Mas a Maria, ela é muito mais medrosa do que a Helena. Então, ela sobe, tá vendo? Superior. Agora, vamos falar de igualdade. Agora, os dois estão aqui, olha, o Jorge e o Pedro. Jorge é tão corajoso quanto Pedro. Então, os dois ficaram no mesmo lugar. Então, sempre o personagem da frase vai ficar aqui no meinho, sempre. Se ele for algo a mais que o outro, ele subiu um degrau. Se ele for algo a menos que o outro, ele desce um degrau. Deu para entender? Olha lá. De inferioridade. Carlos e Mariano. Carlos e Mariano começaram aqui. Então, vamos pegar os dois personagens aí, ó. Carlos e Mariano. Os dois começaram no mesmo degrauzinho. Carlos é menos ansioso do que Mariano. Então, ele está abaixo de Mariano. Ele é menos ansioso do que Mariano. Mariano é ansioso a mais que ele. Só que não é a mais. O Carlos que é menos ansioso. Então, ele desce. Então, para a gente conferir isso aí e se ligar no grau comparativo. Quando eu vou comparar alguma coisa a outra, uma pessoa a outra, que normalmente nós fazemos, a gente tem 3 características. Sejam iguais, sejam superiores ou sejam inferiores, abaixo. Tá? Vamos fazer um teste aí. Escreva para mim aí nos comentários uma frase de igualdade entre o Pedro e o Davi da nossa sala. Escrevam aí nos comentários. De igualdade, em que os dois estejam iguaizinhos. Ninguém a mais e ninguém a menos, ok? E escrevam uma frase de superioridade entre sorvete e pizza, ok? Isso eu vou cobrar. Se você tiver comentado só seu nome, eu falo assim, cadê a frase? Quero ver se vocês estão entendendo e interagindo comigo nas aulas. Escreva, então, uma de igualdade entre o Pedro e o Davi. Os dois vão permanecer aqui no meinho. E uma de superioridade entre sorvete e pizza. Vocês vão escolher aí o que é mais do que o que, tá bom? Pensa na frase e escreve. 2 frases, quarto ano. O grau superlativo. Ele serve para intensificar uma característica de um ser em relação a outros e em relação a si mesmo. Pode ser relativo ou absoluto. Então, a gente vai entender o que é o relativo. Esse grau superlativo, então, ele caracteriza de um para o outro. Ele intensifica. Ele fala com muito mais característica entre um ser e o outro. Ele pode ser relativo. Compara um ser em relação a outros, enfatizando sua superioridade ou inferioridade. Então, aqui não tem igualdade, tá? Ele enfatiza a característica, se é mais ou se é menos. Aí, nós temos um exemplo. André é o mais forte de todos. Qual é a característica de André? É forte. André é forte. Só que ele quis enfatizar essa força. Ele é o mais forte de todos. Tá vendo só? O relativo, ele dá essa o mais ou o menos, tá? Só acrescenta isso antes da característica. Henrique é o menos forte da turma. Ou seja, o Henrique é o mais fraco. Só que eu estou dizendo inferior. Se eu disser que ele é o mais fraco, ele subiu. Ele é o mais fraco. Eu tenho que descer, ó, superior e inferior. Superior no alto e inferior abaixo, tá? Agora, vocês vão me fazer uma frase com o mais ou o menos para você, tá bom? Então, você vai colocar o seu nome, uma característica, se é mais ou se é menos. Beleza? Nos comentários. E o absoluto? O absoluto compara um ser em relação a ele mesmo, enfatizando uma característica. Então,
Eu não vou me comparar com um amigo. Olha aqui meu amigo. Vocês conseguem ver meu amigo? Meu amigo cão? Eu não estou me comparando com meu amigo. Eu não estou dizendo se eu sou mais ou menos que o meu amigo. Eu estou falando sobre a minha pessoa. Olha ali a frase. Essa flor é muito frágil. Eu não estou comparando a flor com outra, eu estou dizendo a característica dela. Ela é frágil, ela é muito delicada, tá? E, então, o muito frágil vai receber um sufixo. O que é um sufixo? É um final na palavra. O adjetivo é frágil. Ela disse que é muito, muito frágil. Então, para a gente não ficar repetindo essa palavra muito, para não dizer muito frágil, a gente acrescenta um íssimo no final da palavra frágil. Olha lá. Fragilíssima. Se é feminino, termina com ma. Se é masculino, termina com mo. Tá ok? A flor, fragilíssima. Então, a gente não fala muito frágil. Para ser absoluto, a gente acrescenta, então, o sufixo íssimo ou íssima, como é o caso da flor. Nos comentários, eu quero também uma frase com absoluto sobre a escola, tá? Vocês, então, vão escrever. A minha escola é muito... Tananã, tananã, tananã. E aí, vai ser trocado muito pelo íssimo ou íssima no final dessa característica que você deu para a escola. Beleza? Então, vamos recapitular. No superlativo, é o grau onde todo mundo tá igual. E aí, ele pode ser superior, inferior ou continuar igual, tá? Você vai escrever, então, um de igualdade para o Pedro e o Davi da nossa sala. E você vai escrever um de superioridade sobre você, beleza? No grau superlativo, vocês então têm que pensar. O relativo é aquele quando a gente acrescenta, além da característica, o mais ou menos, beleza? E aí escrevam as frases no comentário. E o absoluto é quando a gente troca o muito frágil por o sufixo íssimo ou íssima no final da característica, porque a gente está comparando a figura com ela mesma, ou seja, minha caneta é eficiente. Eficiente é a característica. Ela é muito eficiente, então ela é eficientíssima, ok? Se é a porque é feminino, o masculino, ok? Atividade. Crie frases baseando-se nas ilustrações e empregando o grau comparativo. Olha ali, tem dois personagens, né? Malhando. Um fortão e um fraquinho. De inferioridade. Então, a gente volta lá na inferioridade. Exemplo. Carlos é menos ansioso do que Mariano. Então, vocês vão ter que fazer essa frase de inferioridade entre os dois personagens. Pode dar nome a eles? Pode dar nome a eles. De superioridade, o que nós temos ali? Uma lebre e uma tartaruga. O que é o superior mesmo? Quem é superior a quem? Por quê? E letra C, de igualdade entre duas garotinhas. Elas estarão no mesmo nível. Não vai ser nem a mais e nem a menos. Ok? Número 2. Em que grau estão os adjetivos das frases abaixo? Numere as frases da segunda coluna de acordo com as informações da primeira. Então, se for inferioridade é 1, se for de igualdade é 2 e se for de superioridade é 3. Você vai ler cada frase e analisar em que grau ela se encontra. Escreva, número 3, escreva o grau superlativo dos adjetivos, como no modelo, o acréscimo do sufixo íssimo ou íssima, tá? Se ele é inteligente, ele é
muito inteligente? Para não escrever muito inteligente, eu acrescento íssimo no final da palavra inteligente. Então, ele é inteligentíssimo. Tá bom? Deu para entender? E aí, para reforçar mais um pouquinho isso, lá no livro de reforço, página 42, tem mais algumas atividades. Então, vocês vão fazer. Para ficar craque. Página 42, atividade 1. Siga o modelo e monte as frases. Então, olha, eu tenho Milton, Forte e Hélio. Grau comparativo de inferioridade. Então, eu tenho que montar uma frase em que um seja menos que o outro. Então, se Milton e Hélio são fortes, mas quem é menos forte? Milton é menos forte do que Hélio. Acompanha a ordem que aparece os nomes, tá bom? Tereza, extrovertida, e Sônia. Grau comparativo de igualdade. Então, as duas vão continuar sendo extrovertidas. Como que vai ficar essa frase? Quando eu faço assim, é porque elas vão ficar iguais. Não muda, tá? Iguais, superior e inferior, tá? Juca, estudioso e Paulo. O grau comparativo de superioridade. Juca e Paulo estão aqui. Só que Juca, ele é muito mais do que Paulo. O que ele é muito mais do que Paulo? Faça uma frase. João, esperto, Ana. É um grau comparativo de inferioridade. João e Ana estão no sinal de igual. Os dois estão iguais. Só que João, ele tem um grau comparativo de inferioridade. João está abaixo. Como que vai ficar essa frase? Escrevam para mim. Número 2, mesma coisa que a atividade do livro. Numere se inferioridade, igualdade ou superioridade. E número 3, escreva o grau superlativo absoluto dos adjetivos a seguir. Ou seja, se é difícil, é muito difícil, então a gente tira o muito e coloca o íssimo no final da frase. Isso se chama sufixo, é um acréscimo no final da palavra. Beleza, quarto ano? Conseguem fazer? Não se esqueçam de comentar as frases aí nos comentários que eu vou cobrar de vocês. Tá ok? Ótimo! Agora a gente vai fazer geografia. Quarto ano, a gente vai fazer geografia agora e vocês vão trabalhar aquele texto que nós falamos sobre todos os tipos de atividades econômicas fora industrial que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai fazer vamos recapitular isso, encontrando as respostas daquelas questões que eu passei no caderno para vocês, tá bom? Aí eu vou falando o parágrafo e vocês vão conferindo. Se você não marcou esse parágrafo como importante, marca grifando ele com marca-texto quando a gente encontrar a resposta. A primeira pergunta é: o que é uma atividade econômica? Essa resposta está no primeiro parágrafo. Enquanto algumas pessoas se envolvem diretamente na extração das matérias-primas, outras se ocupam com a transformação delas e outras ainda com o transporte e venda dos produtos. São as atividades econômicas. No primeiro parágrafo da página 109, aqui, tá bom? Grifem esse trechinho aí que é a primeira resposta. Número 2. Que tipo de atividade econômica ocorre no campo? Então, um pouco mais abaixo da página 9 mesmo. No primeiro parágrafo, depois das figuras, está lá. Vamos verificar tipos de atividades econômicas que ocorrem principalmente no campo, que é, então, o extrativismo, a agricultura e a pecuária. E, na cidade, a indústria, o comércio e os serviços. E essa a gente vai começar a ver hoje, tá bom? Então, número 2, aqui embaixo, na página 109 também, tá? Marquem aí e verifiquem se vocês fizeram corretos. Alguns eu consegui ver porque me enviaram fotos, outros não. Então, confere aí, hein? Extrativismo. O que é o extrativismo? De exemplo, na página 110, extrativismo é a arte de retirar os bens da natureza. Então,
nós temos aqui no comecinho da página falando que é extrativismo. Aí nós podíamos dizer, né? Extrativismo animal, como a pesca, extrativismo vegetal, como a colheita de frutos, e o extrativismo mineral, como o petróleo. Então, vocês poderiam escrever o que vocês quisessem de acordo com isso, beleza? Número 4. O que é agricultura? Aqui na página 111, está falando então que a agricultura é uma atividade econômica realizada pela produção de plantação. A agricultura é quando a gente planta. Que tipo de coisa pode ser a plantação? Pode ser a plantação de milho, uma plantação de arroz, uma plantação de alface, uma plantação de feijão. Aí vai determinar o tipo de solo e o que essa pessoa quer cultivar na sua terra, tá? Plantação de algodão, como a gente tem visto. Então, assim, a atividade de agricultura é a arte da plantação. Vocês precisam entender isso, tá? Porque depois a agricultura e a pecuária, elas se juntam, tá? E a gente precisa definir cada uma delas. Número 5, o que é a pecuária? A pecuária tá lá na página 114, aqui no finalzinho. A pecuária é a atividade da criação de animais. Então, nós temos ali alguns nomes para tipo de criação. Se é de boi bovino, se é de capras caprino, se é de porco suínos e assim vai. Pode ser a criação de galinhas, tá? Isso vai definir a pecuária, então, a criação de animais. Número 6, explique a diferença de alimentos orgânicos e alimentos geneticamente modificados. Essa tá dentro do quadrinho azul, também na página 114, bem aqui no início, ó, que diz que os alimentos... lembra que teve uma aula online, teve uma aula no Meet, até que eu falei... a Giovana vai lembrar disso na hora da atividade. Vocês lembram o chuchu que ela mostrou no Meet? Aquele chuchu lindo, maravilhoso? Por quê? É uma plantação orgânica. Eles é que fazem a plantação. A mãe, o pai da Gia que cuidam dessa plantação. Então, não recebeu nenhuma mudança genética em laboratório. Então, o orgânico é aquele que a própria pessoa cultivou, cuidou e colheu. O alimento geneticamente modificado é aquele em que foi desenvolvido em laboratórios para passar mais tempo guardado na geladeira sem estragar. Nele é aplicado muita química, muito produto para poder mantê-lo com uma aparência mais saudável por mais tempo. Não que ele seja, tá? O orgânico é muito melhor. Número 7. Como uma mercadoria chega até a nossa casa, a gente volta lá no início do texto. Bem no comecinho, para aprender. Para que todas as mercadorias de que precisamos em nosso dia a dia cheguem até nós e possam ser consumidas, é necessário o trabalho de muitas pessoas. E nos dias de hoje, mais ainda, por conta dessa pandemia que estamos vivendo, né? É difícil ter um lugar aberto. Hoje já está até abrindo mais, a gente consegue ter mais acesso, mas muitas pessoas ainda optam por pedir para entregar. Então, a gente percebe aí que muitas pessoas estão envolvidas. Por quê? Porque teve o trabalho de extrair da natureza, o trabalho de preparar, seja um lanche, seja um suco, seja um refrigerante, seja uma fruta. Qualquer coisa que a gente esteja precisando ir comprando, ele teve que preparar, teve que embalar e alguém teve que entregar na minha casa. Então, passa por muitas mãos até que chegue até nós, o trabalho de muitas pessoas. Então, essa seria a resposta da 7, tá? Aí, vocês vão então trabalhar hoje a página 116, que é análise de fotos. Então, a gente vai lá, olha, observar esta foto e conversar com o colega e os colegas e o professor sobre as questões a seguir e responder as perguntas.
O que a foto está mostrando? Bom, são pescadores, né? Olha lá, tem rede, tá vendo? No barco aí, no barco amarelo. O que a foto mostra? Que tipo de atividades as pessoas da foto estão realizando? Que tipo de extrativismo é esse? E aí? Eles estão fazendo o quê? Respondam para mim. O produto que está sendo retirado da natureza é uma mercadoria? Por quê? É uma mercadoria o que eles estão retirando? Como é chamada a atividade de retirar ou extrair recursos da natureza? Extrair Pensem aí. Como você verificou anteriormente, a prática da agricultura depende de alguns elementos da natureza. Que elementos são esses? Esses elementos se tratam daquilo que a gente tem falado sempre. O tipo de, a quantidade de e aquele mais importante que produz a clorofila na vegetação e que nos traz muitos nutrientes. O que é mesmo? Eu preciso de tudo isso daí, tá? 3. Seguindo o roteiro abaixo, entreviste uma pessoa de sua família. Nome completo, profissão ou atividade que exerce e o local do trabalho. Certinho, quarto ano? Vocês vão ler, essa eu não vou ler com vocês, é a atividade industrial. Então, a gente viu até aqui todas as atividades realizadas no campo. Agora, a gente vai começar a ver as atividades realizadas na cidade. Industrial, então, quer dizer que algo que foi retirado da natureza foi para uma fábrica para ser transformado. Vocês vão ler esse texto e responder as questões das 118 para mim. No quadro estão escritos os nomes dos diversos produtos. Pinte de verde, faz um risco, um xizinho com lápis de cor, porque se tiver errado você corrige. Atenção, tem gente pintando e tá pintando até certo, mas toma cuidado, porque se errar depois o livro fica uma meleca. De verde, aqueles que são matéria-prima, aquilo que é matéria-prima, que foi retirado da natureza. E de laranja, os produtos que são industrializados. Então, tijolos, ônibus, batata, carne, cadeira, barro, sapato, uva. Vocês vão marcando um X aí com a cor verde, se for matéria-prima. E laranja, se for produto industrializado. Lembrando que a matéria-prima é aquilo que foi retirado da natureza e ainda não sofreu modificação. E o produto industrializado é aquilo que já foi transformado em alguma coisa. Diariamente utilizamos muitos produtos industrializados. Colhe o rótulo de um produto industrializado utilizado em sua casa neste quadro. Então, vocês vão lá no armário da mãe. Ai, minha mãe não usou ainda, mas pede para ela deixar você tirar o rótulo. Ela não vai brigar, porque o rótulo já foi comprado, ela já sabe as informações. O que é o rótulo? Aquela etiquetinha que vem, seja no óleo, seja na lata de Nescau, seja o pacotinho de açúcar, seja o rótulo do refrigerante. Rótulo, todas as informações que vêm sobre o produto comprado. Agora você vai escrever o nome do produto, as matérias-primas utilizadas em sua fabricação, o que foi usado da natureza para fabricar esse produto e a utilidade desse produto. Para que eu comprei esse produto? Ele vai ser transformado em alguma coisa? Para que ele serve, tá? Converse com o professor e os colegas sobre as seguintes questões. No município onde vocês moram, existem muitos estabelecimentos comerciais? Onde eles se localizam? Bom, quando a gente fala de cidade, a gente já lembra do centro. Então, ali estão localizadas os maiores estabelecimentos. Mas nos bairros também tem. Então, quando a gente sai da nossa escola e vai embora para nossa casa, a gente vê, né? A gente vê mercadinhos, açougue, farmácias, lojas de roupa, lojas de sapato. Aí, na cidade de Salvador, gente, parece uma cidade. Porque tem tudo. Tudo que a gente precisa tem aí na cidade de Salvador. Quem mora por essas redondezas sabe muito bem disso. Onde eu moro, não acho tudo. Eu não tenho uma farmácia perto da minha casa. Então, eu tenho que ir ao centro da cidade. E olha que eu nem moro muito longe do centro, mas não tem. Então, analise aí e como que vocês localizam isso, tá? E lembrando que os comércios estão sempre ao meio de toda a comunidade de residências. Quando a gente pensa no centro da cidade,
A gente vê que a cidade está aqui no meio e ao redor dela estão espalhados os bairros. Do mesmo jeito, é a formação em um bairro. Os comércios estão localizados bem no meio, ao redor das casas residenciais, dos bairros mais próximos. Que tipo de produtos são vendidos nos estabelecimentos comerciais que você conhece em seu município? Aí, aquilo que eu acabei de falar. Pensa aí, nós temos o nosso shopping, que tipo de estabelecimentos tem no shopping? Na cidade, quando a gente sai para passear, né? Muita gente não tá nem saindo para passear, porque não dá para passear com essa pandemia. Mas a gente consegue lembrar aí de lugares que a gente gosta de ir. Estabelecimentos, quem gosta de comprar roupa, quem gosta de comprar sapato, quem gosta de comprar um docinho, sabe aí o nome dos estabelecimentos que tem na nossa cidade para escrever essas questões. Tá bom, quarto ano? Essa é a nossa atividade de hoje. Se ficou com alguma dúvida, se ficou alguma coisa sem entender, volta o vídeo um pouquinho e assista novamente, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã no Meet de novo. Tchau!